Bom dia. Vamos começando, né? Começando, temos várias coisas para ver hoje. Deixa eu pôr aqui nossa aula para iniciar. Começando, vocês vão me dizer, professor, o senhor vai estar na aula um novamente? Lembrando que eu considero a aula um aquele título, aquele material dentro da ementa e que a gente não conseguiu e que normalmente não consegue mesmo terminar dentro de uma única aula. Então, na aula um eu preciso conversar com vocês sobre toda a parte da evolução histórica do direito comercial mundial e a parte da evolução do direito comercial brasileiro em sala de aula, mas eu vou retomar agora para que, né, temos alunos novos e para que fique aqui gravado, que depois eu subo aí pro meu canal do YouTube e coloco o link para vocês no Moodle para que vocês possam reassistir essa aula para aqueles que acharem necessários, né? Então, na aula de hoje, eu aula um, capítulo um, a bibliografia que eu estou me valendo, né? Então não estou plagiando nada, já estou indicando que toda a parte intelectual da aula é baseada ali no livro do Marlon Tomazetti, capítulo um. Já, deixa eu até pegar o meu que está aqui, deixa eu ver se eu não vou derrubar as coisas que estão em cima dele. Tomara que não. É o livro que eu levei em sala de aula. Tem na biblioteca virtual da Saraiva, então não há prejuízo para vocês. Podem ler o capítulo um se quiserem. Se não, acompanhe aqui comigo que dá para a gente conversar bastante coisa. Então, eu separei aqui a parte que fala do direito, né, da questão do comércio, a história do direito comercial mundial e terminei ali, parei na parte da teoria da empresa, né? E tem também a parte da história do direito comercial brasileiro. Eu vou retomar, então acredito que eu vá falar um pouco até mais rápido do que eu gostaria, a parte do direito comercial mundial, em razão de que a gente já tratou isso em sala de aula. Esses slides, como eu sempre usava ele como base para a sala de aula, então eles não vão eu não vou estar lendo eles, né? Então gostaria muito que vocês anotassem aí parte do que eu vou estar falando e vão me interrompendo aqui se não conseguirem ou se não entenderem, porque é bem importante isso. Porque se você conversar, se você prestar atenção aqui na minha aula, você já mata essa questão aqui da parte do direito comercial mundial e até se chegarmos na parte do direito comercial brasileiro, talvez você vai precisar dar uma olhada lá nas suas anotações para fazer a prova, né? Então é com bastante tranquilidade isso. E aí, aqui nesse slide eu passo ali a iniciar, eu explico ali mais ou menos o que seria a palavra do comércio, que seria lá do latim da questão do commutatio mercium, né, que significa a troca de mercadorias. Isso aí não é muito relevante para nós, porque na verdade o que eu quero mostrar para vocês é aquele surgimento do comércio. A gente vai partir do início da Idade Média, século XI, ano 1000. Baixa do feudalismo, como eu desenhei lá no quadro em sala de aula. Então, antes de iniciarmos a Idade Média, a gente tem o final do feudalismo, onde existia o senhor feudal, em que o seu poderio, a sua força, né, o seu poder, era baseado na terra. E aqueles indivíduos que nós não chamamos de escravos, mas sim de vassalos, que trabalhavam ali com o senhor feudal, mas era um tipo de trabalho bem diferente do que a gente concebe hoje, ou daquilo que a gente acha justo, porque era um trabalho praticamente em troca de comida e moradia. Então não se havia ali o pagamento de salário, mas também não é considerado aquela escravidão clássica como a gente conhece. Ao longo dos séculos, como eles não conheciam técnicas agrícolas, eles valiam-se do fogo para poder limpar a terra e ano após ano aplicando fogo para limpar a terra. O que aconteceu com essa terra? Ficou pobre e com isso deixou de ser produtiva. Com essas terras deixando de ser produtivas, o senhor feudal foi perdendo o seu poderio, fazendo com que esses vassalos criassem aquele movimento de fugir, né, de sair do campo e ir para a cidade. Estou pensando no século XI, início da Idade Média,
Brasil descoberto só em 1500, então 500 anos depois. Então esqueçam que não é do Brasil que a gente está conversando agora. Estamos conversando ali da Europa. Se você conseguir pensar aí na sua cabeça, mais ali especificamente aquela parte ali da Itália, França, ali um pedaço da Alemanha, mas ali a questão da Itália, que é considerado o berço do comércio. Pois bem, esses vassalos chegando nas cidades italianas, eles gostariam, eles precisavam viver. E eles observaram que existia um movimento de pessoas que adquiriam produtos dos navios atracados ali nos portos e revendiam para as pessoas que residiam ali naquelas cidades. Não vamos ser afoitos agora e já chamar isso de comércio. Esse movimento nesse início aqui ainda não era chamado de comércio, entendem? Mas esses vassalos que agora moravam, que agora estavam permanecendo ali nas cidades, eles eles observaram nessa possibilidade de adquirir produtos nos navios e venderem para outras pessoas, sobrando alguma coisa. Você vai dizer, mas é lucro, professor. É verdade, é lucro, mas lá na Idade Média não dava para se ter essa conclusão tão rápida assim. E esses vassalos vieram a fazer parte desse movimento de comprar e vender coisas. Alguém pode estar se questionando, pode até me questionar, professor, onde é que esses vassalos arrumaram o primeiro capital ali, o primeiro dinheiro para que pudessem fazer essa compra aí desses navios e venderem ali para outras pessoas? Gente, nem os livros de história, os historiadores conseguem trazer uma explicação plausível, palpável para justificar esse primeiro capital. Não se sabe se eles emprestaram, se roubaram ou se eles conseguiram trazer alguma coisa lá do senhor feudal. Aqui, para o que a gente está conversando, que é a parte da história do direito comercial, é irrelevante saber de onde surgiu esse primeiro capital ou se essas compras iniciais foram feitas a prazo. Não nos interessa. O que nos interessa aqui é entender esse movimento dos vassalos de comprar e vender aqui nas cidades italianas. Bom, com o aumento aí do declínio, nessa mudança de faixa etária da história do mundo, foram aumentando o número de vassalos que estavam vindo aí para as cidades e foram aumentando o número de pessoas que faziam esse tipo de negociação. Esse aumento desenfreado, como eu disse, desenhei lá em sala de aula, foi-se necessário criar o que? Organizar-se, né? Então eu ainda vou estar chamando de vassalo, mas na verdade eu vou chamar indivíduos que estavam praticando a compra e venda. Quero me policiar para ver se eu não chamo de comerciante por enquanto, tá? Esses indivíduos que estavam praticando a compra e venda, os antigos vassalos, eles foram aumentando em número e quando a gente tem várias pessoas praticando ali negócios no mesmo local, começam a surgir conflitos. E com o surgimento de conflito nós precisamos criar soluções, precisamos criar regras, precisamos criar ordem, né? Então, aqueles vassalos começaram a se organizar em grupos de pessoas que compravam e vendiam os mesmos produtos. Como assim, professor? Então, se eu era um ex-vassalo que comprava vinho para revender vinho, eu me juntava com os outros vassalos que também compravam vinho para ser revendido. Se você era um vassalo, um ex-vassalo, né, que comprava, por exemplo, peles, você vai se juntar com os ex-vassalos que vendiam peles. E assim por diante, criando assim, alguns chamam de associações. Na época isso tomou o nome de corporações, né? Corporações. Então, dentro de uma cidade italiana, você poderia ter várias corporações de determinados ofícios. Então, essas entidades não são sindicatos, pelo amor de Deus, não é o embrião aí do sindicalismo, não, muito longe disso, né? Mas são associações, né, que na Idade Média receberam o nome de corporações de ofício. Por que de ofício? Porque estavam diretamente relacionadas aos ofícios ali dos membros que faziam parte. Isso aqui precisava de um representante, né, um gestor aí dessa associação, dessa entidade, recebeu o nome de cônsul, estão lembrados? Que a gente conversou em sala de aula. Então o cônsul era aquele responsável ali por uma determinada corporação, mas nós tínhamos várias corporações dentro de uma mesma cidade italiana, por exemplo. Esse cônsul
ele possuía, né, não é assim a função dos três poderes na Idade Média, mas só para que você possa entender aqui didaticamente. Esse cônsul ele poderia ter, ele teria função executiva. Por que função executiva? Era ele que representava, era ele que tomava as decisões ali de andamento da corporação. Fora as decisões de execução, de executivo, ele também, né, conforme essas corporações foram aparecendo os problemas, era o cônsul que resolvia esses problemas. Como assim resolvia? Dois comerciantes brigavam ali por uma questão comercial. Era submetido a esse cônsul e essa reunião ali que eles resolveram, que eles decidiram, era finalizada ali por meio de uma ata. Essa ata ficou de responsabilidade do cônsul arquivar, cuidar dela, né, tomar as providências com relação a essa ata. Ao longo das atas, ao longo do que foi acontecendo, essas atas passaram a ser organizadas, se você quiser imaginar aí numa numa encadernação, e que tecnicamente ou historicamente essas atas a gente pode chamar, na verdade elas recebem o nome de Estatuto das Corporações. Então, ainda que não seja o poder legislativo, mas eu atribuo aqui ao cônsul também a possibilidade de ele acumular o poder legislativo. Não era ele que fazia as leis, mas era ele que tinha o poder ali de organização e guarda aqui dessas regras, né, chamadas Estatutos das Corporações. Cada corporação tinha o seu estatuto. E ainda, num grau maior ainda de poderio, nós temos a possibilidade desse cônsul vir e julgar e resolver aqui conflitos apresentados, estabelecidos para ele dentro ali daquela corporação. Então, quando ele vem aqui e ele profere uma decisão, claro que essa decisão dele era pautada nesse estatuto, né? Mas, de qualquer forma, ele não é poder judiciário. Mas eu vou anotar aqui para vocês que o cônsul também também possuía esse terceiro mega poder, que seria a possibilidade do judiciário. Na Idade Média, a divisão dos poderes não é executivo, legislativo e judiciário. Eu estou me valendo dessa divisão para que você possa entender o tamanho da força e do poder desse indivíduo chamado cônsul. Ah, professor, existe possibilidade de interpor recurso de uma decisão de um cônsul? Sim. Se houvesse ali de uma determinada decisão, uma das partes não concordasse, existia ali a nomeação de um sobrecônsul, que era esse o nome que recebia, somente para julgar ali o recurso interposto pelas partes e ou julgar esse recurso, né, se tem provimento ou não tem provimento, esse sobrecônsul era extinto e voltava a estar valendo o cônsul como a figura máxima dentro aqui da corporação. É uma pessoa extremamente importante, um cargo vitalício que passou de pai para filho para neto, um cargo que acumulou muita riqueza ao longo de toda a Idade Média. Professor, como é que eu faço para fazer parte de uma determinada corporação? Eles entenderam que estou olhando aqui os slides, depois eu volto aqui passando isso rapidinho. Eles entenderam que para você fazer parte de uma corporação, você tinha que ter um número de registro. Esse número de registro, né, então quando eu vou ingressar numa corporação, eu tenho que fazer parte do pagamento de uma taxa inicial, tenho que dividir parte dos meus lucros e ainda tenho que pagar impostos para essa corporação. Então, para eu pertencer a uma corporação, eu tenho que estar devidamente registrado, era um número que me dizia, me autorizava a estar praticando o comércio ali naquela região territorial. Aí você vai dizer, mas professor, por qual razão que eu ia querer fazer parte de uma corporação de ofício? Por várias. Primeiro, se você não fizesse parte de uma corporação de ofício, naquela cidade, naquela região, você não poderia praticar o comércio. E lembrando que os campos estão em declínio, se você não pode vender na cidade, é meio difícil você vender alguma coisa aí no campo, né? Vai até vender, mas é muito menos do que na cidade. Segunda informação, é neste período, que a gente vai chamar de primeira fase, é a fase mais longa, inclusive, de toda a parte do direito comercial mundial. É nessa primeira fase que a gente tem ali a questão embrionária do assistencialismo. Quando a gente está falando de assistencialismo,
da Previdência Social, se assim a gente pudesse fazer um paralelo, se vocês me permitissem. Por quê, professor? Quando você faz parte de uma corporação, se você sofrer um acidente, uma amputação, machuquei aqui o meu braço, os membros dessa corporação vai continuar me pagando ali a minha subsistência para mim e para minha família até que eu possa me recuperar. Ó, traço claro de previdência social. Se eu vier a faltar, então se eu morri, né, fui para a terra do pé junto, eles também continuavam mantendo a minha família com o dinheiro da corporação. Traço de previdência social. Então, se você quiser anotar que é lá na Idade Média, no início ali do surgimento das corporações, que surge aí a possibilidade, a questão do assistencialismo por meio da ajuda ali de quem fazia parte para uma corporação como essa. Essas corporações se organizaram, se tornaram grandes entes organizados com muito dinheiro e criaram o quê? Exércitos próprios. Agora veja bem, se você é um vassalo que fugiu aí veio embora do campo para a cidade, chegou aqui e não quis ou não conseguiu entrar em uma corporação porque não teve condições financeiras, você acha mesmo que eu, como cônsul, e a minha corporação vai permitir que você faça o comércio regular aqui onde nós estamos? Que é de Pitibiriba, nós temos armas, nós temos exército, nós vamos te expulsar. Então, essas pessoas que não podiam praticar essa atividade de comprar e vender nas cidades porque não faziam parte de uma corporação, elas eram expulsas e tinham que tentar vender esses produtos aí no campo. Aqui eu quero fazer um parênteses. Lembrando das cruzadas, lembra das cruzadas? Movimentos religiosos de cristãos do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, eles viajavam ali ao longo de trilhas, de caminhos ali ao longo da Europa, porque não se tinha estrada naquela época, falando de Idade Média. Ao longo desses caminhos nós tínhamos os vilarejos. Essas pessoas que não podiam praticar a compra e venda na cidade tinham que se valer desses caminhos para ir de uma cidade até a outra, de um vilarejo, que não era as cidades aqui abrangidas aqui pelas corporações, e vendiam seus produtos. Então, se eu fosse uma dessa pessoa, eu não posso chamar de comerciante, tá? Uma dessa pessoa que comprava e queria vender os produtos, mas tinha que vender no campo, eu batia lá na sua porta, olha, eu sou o Juliano, eu quero vender aqui esses produtos para você. Não tinha como a pessoa perguntar para mim, cadê seu número de matrícula, concorda? É claro que se eu estou vendendo no campo, eu não sou lá o pertencente a nenhuma corporação, e em razão da dificuldade, a locomoção e tudo mais, as pessoas compravam os produtos desses indivíduos. Aqui nós temos duas situações. Nós temos o surgimento daquilo que a gente chama de mercado negro, que não é o mercado regular, e nós temos também o surgimento ou a fomentação aqui, quando nós tínhamos indivíduos não de bem, indivíduos bandidos, assim, eu ia falar indivíduos do mal, mas bandidos, que roubavam produtos numa determinado vilarejo. Onde que eles iam vender esses produtos? Eles não podiam ir lá nas cidades venderem, porque lá tem corporação de ofício, concorda? Eles iam em outro vilarejo para providenciar a venda desses produtos. E quando batiam lá na porta das pessoas, o que acontece? A pessoa não tem como saber se eu sou um não comerciante, alguém que não pertence a uma corporação, ou se eu sou um bandido. E com isso, então, ali a gente tem essa efetivação de pessoas que nós não conseguimos identificar se elas são comerciantes ou se elas são os bandidos. Então, em razão das cruzadas, em razão da não possibilidade de participação das corporações de ofício, nós temos o surgimento aqui dessa situação que a gente chama de mercado negro. Duas coisas que eu ainda esqueci, que eu ainda não mencionei. Para eu participar de uma corporação, eu preciso estar inscrito, preciso estar participando. Para eu estar participando, eu preciso ter um número de matrícula. Para essa primeira fase, para esse momento muito importante aqui na história do direito comercial mundial, só se considera comerciante quem encontra-se devidamente matriculado, olha a palavrinha-chave, matriculado em uma das corporações de ofício que existia. Então eu vou repetir. Comerciante, para fins de direito comercial da Idade Média, é apenas as pessoas ou a pessoa que encontra-se matriculada em uma das corporações
de ofício. Nome da primeira fase. O nome é bem fácil. Eu estou falando isso um pouco mais rápido porque a gente já conversou isso em sala de aula, gente. O nome da primeira fase é o sujeito, é o indivíduo que precisa ter um número de matrícula. Então, não é o que ele faz, concorda? Para eu ser considerado comerciante, eu preciso estar matriculado em uma das corporações de ofício de comércio. Então, é um atributo do sujeito. A primeira fase do direito comercial mundial é conhecida, é chamada pelos doutrinadores, por toda a história do direito comercial mundial, como fase subjetiva. Por que é fase subjetiva? Porque o indivíduo, para ser considerado comerciante, ele precisa fazer parte, ele precisa estar, anotem a palavrinha mágica, matriculado em uma das corporações de ofício da Idade Média. Ainda bem que tem ali o slide que eu acabei de bater o olho e lembrei que esqueci de mencionar que nesse período nós temos aquele surgimento dos centros comerciais, né? Motivado pelo grande poderio ali da classe comerciante, e esses centros fixos, porque antes o comércio era em feiras livres, esses centros fixos recebem o nome de burgos. E aí quem tem um comércio num burgo e alguém que tem muito dinheiro é chamado de burguês. É dali que vem o termo burguesia. Professor, algum problema aí com a burguesia? Problema nenhum. A única coisa é que como eu voltei lá, fiz a digressão lá no quadro em sala de aula, aqui na minha casa eu não tenho um quadro, mas se as aulas persistirem, talvez eu migre aqui as nossas aulas para o meu escritório, e talvez lá eu consiga usar a sala de reunião e consiga usar o meu quadro que eu tenho lá. E qual era o problema da burguesia? Quando você faz a digressão da história da burguesia, então o comerciante, o burguês, né, em torno aí de 1300 e alguma coisa, né, é rico? Nossa, é milionário. Qual é o problema dele? Problema nenhum do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista histórico, se você voltar, a origem dele, né, o pai dele, o avô dele, o trisavô dele, é um antigo vassalo. Então, ele não possuía origem nobre, origem aí da aristocrata, né, e perto aí dos reis. Então, isso para eles era uma atitude, era um ponto negativo em você ser burguês. Primeira fase do direito comercial, fase mais longa, é nesse período que depois eu vou explicar a história do direito comercial brasileiro. Perdurou até 1807. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Perdurou até 1807, França. Então, durou mais de 800 anos essa primeira fase do direito comercial mundial com corporações de ofício. Pergunta boba, alguém já viu uma corporação de ofício aqui no Brasil? Nunca ouvi, nem ouvi falar. Mas depois a gente conversa sobre essa história, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do direito comercial mundial. Passando agora para aquilo que é chamado de segunda fase, né? Então, primeira fase chamada fase subjetiva, para você ser comerciante precisa estar matriculado em um dos tribunais de comércio do Império. Segunda fase, 1807, França. Precisamos lembrar de alguns acontecimentos históricos para podermos entendermos o porquê, o que aconteceu na França em 1807. Então, Revolução Industrial, né? Então, ali um pouquinho antes da Revolução Francesa, 1789, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Essa tríade, né, de empunharam em espadas, ela foi motivada pela Revolução Industrial, que foi ali a substituição da mão de obra por máquinas, né? Muita gente perdeu o emprego lá na Europa, muita gente passou dificuldade financeira, foi a época da grande fome, né? Depois disso, nós tivemos ali, pensando em França, a Revolução Francesa, expoente Napoleão Bonaparte, né, o cara que eu gostaria de ter conhecido, de tão esperto que foi, que empunhou a espada e, de posse dessa tríade de liberdade, fraternidade e igualdade, lutou ao longo ali do povo, ao lado do povo francês, para conseguir vencer a Revolução Francesa. Mas, na verdade, Napoleão, de bonzinho, era só a cara dele. Por quê? Na verdade, ele tinha interesse pessoal de ser o quê? Rei da França, estão lembrados? E foi coroado rei da França em 1799. Professor, o que isso tem a ver com a gente? Pois bem, olha o que tem a ver com a gente. Napoleão, 1799, então
Agora eu me tornei Napoleão. Quando eu sou coroado rei da França, o que acontece? Eu olho para esse cenário econômico. Ele queria dominar o mundo, Estevão, é isso mesmo, mas vejam, a gente também, a gente pode querer dominar o mundo, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Napoleão começou com sendo coroado rei da França. E olha só, quando ele foi coroado rei da França, poxa vida, deixa eu olhar como é que está o meu país. Olhando aqui para esse cenário econômico, o que ele enxergou? Um monte de corporações de ofício, ricas, com muito capital, um exército próprio, cada uma com o seu cônsul, ou seja, infelizmente está faltando aqui um desenho para que pudesse ajudar aqui a vocês, mas bem, imaginem aí, seriam como se fosse vários estados dentro de um país. Se você pegar o Brasil e pensar que cada estado fosse uma corporação de ofício, você vai entender o que eu estou falando. Se cada corporação de ofício dentro de uma cidade, né, então dentro da mesma cidade tem várias corporações, nós temos vários cônsules, nós temos poder dentro delas e nós temos exército, eu, Napoleão, tenho um problema. Sabe por que eu tenho um problema? Quando eu der uma ordem, o que eles vão falar assim pra mim? Não, senhor, seu Napoleão. Ah, mas guerra. E eles têm um exército muito maior do que eu. Isso aqui a gente já falou em sala de aula. Quando eu não posso vencer o meu inimigo, alguns pensam, eu vou me juntar a eles. Napoleão não ia se juntar com corporação de jeito nenhum, né? Ele quer dominar o mundo, esse é o meu plano. O que eu quero arrastar vocês comerciantes, vocês cônsuls junto comigo? Pode deixar que eu vou dar um jeitinho em vocês. O que Napoleão pensou? Já que eu não posso vencê-los e não vou me juntar com vocês, em hipótese alguma, eu vou enfraquecê-los. O que Napoleão fez? Napoleão observou que tinha um grande contingente de indivíduos do povo francês que não conseguia mais fazer parte de nenhuma corporação. Seja porque não conseguiu entrar, seja porque foi expulso, por quê? Porque a corporação estava ficando demasiadamente cara, pesada. O cônsul cobrava impostos, ficava com parte aí da sua venda, do seu lucro. Aí você vai dizer, mas professor, eu ainda continuo duvidando por que fazer parte de uma corporação de ofício. Gente, o interessante de você fazer parte de uma corporação de ofício, primeiro, a questão do mercado, de você poder exercer a atividade comercial. Segundo, estatuto, regra própria. Então você não dependia do direito civil, que é aquilo que a gente chama de direito rígido, né? Direito de propriedade, contrato, duas testemunhas, registro. O direito comercial precisava de celeridade, né? Seria mais ou menos hoje o que a gente entende como direito do consumidor, né? Que Napoleão não se vire no túmulo do que eu estou falando. Mas quando eu digo me refiro a direito do consumidor, é celeridade, informalidade, né? Soluções mais fáceis. É isso que eu estou querendo imaginar em direito comercial. É uma própria legislação voltada para o comerciante, né? Diferente do direito civil, que tem que englobar a família e uma série de outras coisas. Pois bem, o que Napoleão fez? Poxa vida, se eu conseguir criar uma legislação que igualasse, né, tanto os comerciantes, os que pertenciam a uma corporação, aos que não pertenciam a uma corporação, eu vou juntar tudo isso. Mas como é que eu faço para juntar tudo isso? Vou criar uma lei geral. E Napoleão, valendo-se ali da tríade, né, liberdade, fraternidade e igualdade, foi difundindo isso ao longo ali da França e gastou 7 anos marretando essa ideia na cabeça do povo francês. Precisamos de uma lei geral de comércio, Em 1807, Napoleão consegue promulgar aquilo que ficou mundialmente conhecido como Código Comercial francês ou Código Comercial de Napoleão. Prof, mas o que tinha nesse código? O que foi tão importante? Napoleão, nesse código, ele descreveu num rol taxativo, então eram ali quesitos, aquilo que ele entendia ser atividade de comércio, atividade de um comerciante, né? Atos de comércio. Comprar e vender produtos, atos de comércio. Seguro marítimo, ato de comércio. Intermediação, ato de comércio. Então, Napoleão veio e descreveu aquilo que ele entendia que era atividade comercial e codificou. Com essa codificação, eu lá quero saber de corporação. Não, mas você tem que estar matriculado para fazer parte aqui para ser comerciante. Para Napoleão, não. Para a França, a partir de 1807, você simplesmente precisaria me descrever
qual é a sua atividade. O que você faz? Eu compro e vendo. Eu ia pegar o meu código de Napoleão e abrir ele. Comprar e vender. Sim, é atividade comercial. Então eu aplico o código de Napoleão. Estão travados? Voltou? Eu também, vocês me desculpem que eu estou no Wi-Fi, que no Note aqui de casa está com problema na entrada USB. Voltou aí, eu repito. Estava até olhando aqui no livro do Thomas Edison, no artigo 19 do Código de Napoleão, ele descrevia como atividade de mercância. Parágrafo 1º. A compra e venda ou troca de efeitos móveis para vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar ao seu uso. Eu entendi que isso era atividade de comércio. As operações de câmbio, banco e corretagem, atividade de comércio. Armação e expedição de navios, atividade de comércio. Então Napoleão, na verdade, ele deslocou o eixo do comércio do indivíduo para a atividade. Claro que ele tinha um objetivo por trás, que era enfraquecer as corporações de ofício. Tá? Vamos dar nome a essa segunda fase? É a fase em que a gente tem de forma objetiva o conceito de quem é comerciante, concorda? Como assim? Me descreva o que você faz. Se estiver aqui no Código de Napoleão, você será considerado comerciante. Então, como é um conceito, como é uma descrição objetiva, essa segunda fase é chamada mundialmente, é conhecida como fase objetiva. Então, primeira fase subjetiva. Para ser comerciante, precisa pertencer a uma corporação e estar matriculado. Matrícula te define se é comerciante ou não. Segunda fase, esqueçam a matrícula, nós temos agora o eixo mudado da pessoa para a atividade. Para ser comerciante para Napoleão, você fala a sua atividade para mim. Se estiver descrita aqui no meu código, eu te considero comerciante. Críticas. Em 2021, com muita facilidade, poderíamos fazer a crítica de que o Código de Napoleão não entendia, não concebeu a prestação de serviço como sendo uma atividade comercial. Eu sou meio cabreiro com essa crítica, porque eu acho que em 1807 é pesado demais você querer atribuir a prestação de serviço à atividade comercial. Mas é uma crítica que é feita ao código dele, concordamos ou não. Acho que isso é só para fim mesmo de raciocínio. Durou até quando essa segunda fase, prof? Durou até 1942, Isso aqui foi mais ou menos onde a gente chegou na aula passada, 1942, Segunda Grande Guerra, era o que movia o mundo. E lá na Itália nós tivemos um italianinho, um jurista italiano, que não estava com medo das bombas da guerra e ficou pensando no direito comercial. Olhando para o direito comercial, então o mundo copiou o Código de Napoleão como sendo marco histórico, como sendo mudança de comportamento comercial, por isso até que a gente está conversando aqui sobre ele. Em 1942, Alberto Aschini, então nome do jurista italiano Alberto Aschini, propõe à Itália uma mudança, propõe à Itália, ele olhando aí para essas corporações, para esse Código de Napoleão, deu certo, mas ele disse, olha, hoje nós temos um outro ente jurídico que nós precisamos conceituá-los. Hoje nós temos a atividade empresarial. Abram bem os ouvidos. A atividade empresarial. E essa atividade empresarial, deixa até que eu fiz aqui quero voltar aqui, depois eu, como diz o outro, eu volto. Essa atividade empresarial que a Aschini entendeu que precisava ser definida, ele se baseou num diamante. Eu não tenho nenhum diamante aqui em casa para mostrar para vocês, mas quando você pega um diamante e você coloca ele contra a luz, e vai girando ele, cada ponta dele faz um feixe de luz diferente no chão. Então, baseado no diamante, então nesse vários feixes de luz, Aschini pensou que o conceito de empresa poderia ou deveria ser um conceito que não fosse um conceito unitário, alguma coisa simplória.
Então, a Skinny vem em 1942 e propõe aquilo que o mundo conheceu como teoria poliédrica, vários lados. Como assim vários lados? Na verdade são 4 lados, tá? Eu enumero ali 1, 2, 3, 4, só para você ver que tem 4, mas não há ordem entre eles. E desses 4 vértices, na verdade são 4 análises, eu vou até ir para a próxima figura, depois eu volto. A Skinny entende o seguinte, que é mais ou menos o que a gente fez em sala de aula, paramos aqui na aula passada. Empresa, não existe atividade, olha, atividade empresarial sem dono. Não. Quem é o dono da empresa? É o sujeito. Quem é o sujeito? É o empresário. Então, primeiro vértice da teoria de Skinny, a Skinny concebe que toda atividade empresarial precisa de um dono, precisa de um sujeito, que é a mesma pessoa, que é chamado de empresário. Ele deu ao nome desse vértice, dessa análise, de vértice subjetivo, que vem de sujeito. Não tem nada a ver com a primeira fase, tá? Vértice subjetivo é porque toda atividade empresarial precisa ter um dono. Não existe atividade empresarial sem dono. Aí você vai dizer, mas a junta comercial permite eu ficar 180 dias sem titular da empresa se houver falecimento ou qualquer outra coisa nesse sentido. 180 dias não é empresa sem dono, é um prazo legal para você poder resolver a questão jurídica ali dessa empresa. Entende? Então, o que seria eu analisar uma empresa, uma atividade empresarial pelo vértice do empresário? Se eu pegar aí a UniFCV, quem que é o empresário? Né? Faz de conta que ele é dono sozinho. É o Barbieri. Se eu fizer uma análise pela teoria da empresa, pelo lado do empresário do Barbieri, eu vou chegar à conclusão ao final da minha análise que é uma empresa. Só isso. Isso que a Skinny quis dizer. Ah, mas empresa não é só ter dono. Sim, empresa não é só ter dono. Por isso que a Skinny foi além. Olha, além de uma empresa, de uma atividade empresarial precisar de dono, estou falando de 1942, tá? A atividade empresarial também precisa ter o quê? Um local, né? Por que um local? Um estabelecimento para realizar as suas atividades. 2020, hoje a gente concebe, mas não é aqui nesse momento que a gente precisa esmiuçar isso, né? Mais para frente a gente fala, que nós temos estabelecimento físico e virtual. Mas a Skinny, em 42, estava pensando apenas no estabelecimento físico. E o estabelecimento físico é a mesma coisa que, se você pegar aqui a sala aqui da minha casa, eu consigo nominar todos os bens que guarnecem a sala da minha casa. Então, o meu estabelecimento aqui empresarial, se fosse esse, eu conseguiria mensurar, conseguiria chegar a um valor. Então, em razão da possibilidade de se mensurar, de se chegar aqui a algum valor, a Skinny chama esse vértice de vértice objetivo. Objetivo porque consegue mensurar valor. Então, a atividade empresarial necessita de um dono e de um estabelecimento. Posso fazer análise em conjunta desses dois vértices ou em separado. A minha conclusão vai ser a mesma, que eu estou tratando de um estabelecimento empresarial. Fora isso, a Skinny também concebeu que não existe atividade empresarial sem função. Como assim? Ah, ganhei aí no prêmio do BBB 1,5 milhão, vou falar com o meu contador que eu quero ser empresário. Abre uma empresa aí para mim. Seu Juliano, do que é a sua empresa? Ah, não é de nada não, deixa em branco. Não é possível. Para que haja uma atividade empresarial, uma empresa, é necessário ter uma atividade, ter um objetivo. E com isso, a Skinny concebeu esse vértice como sendo o vértice da função, um vértice funcional. Então, até aqui nós já conversamos sobre 3 vértices. Vértice objetivo, que é o empresário, vértice objetivo, que é o estabelecimento, vértice funcional, que é o objetivo, a função da atividade empresarial. Até aqui já estaria muito bom para nós, né? Porém, a Skinny, 42, Itália, fascismo, regime de Estado fascista. Prof, o que é o fascismo? Olha, nem eu não sei muito bem o que é o fascismo. Como assim? Graças a Deus, nós brasileiros não concebemos o fascismo. Mas o fascismo é um tipo de atividade governamental em que não é o socialismo, né, em que tudo é dividido, mas é próximo, é parecido. A ideologia de algumas coisas são próximas. Por quê? No fascismo, o detentor do poder é o Estado.
e as pessoas trabalham, é a força produtiva ali, muito em troca ali de pão, ali de comida e de teto, e olhe lá. Ah, mas por que as pessoas participam de uma coisa como essa? Elas não participam, gente, elas são inseridas e são obrigadas. Então, em 1942, a Itália era fascista, né? Alguém até me lembro que falou do Mussolini, eu falei, não, nem vamos entrar aí nessa seara de discussão, que talvez me falte gabarito para tanto. Posso apenas discutir aqui a questão comercial, em que, em razão da Itália ser fascista, Asquini entendeu, né? Veja, então vamos fazer um parênteses aqui. Na teoria original de Asquini, ele entendia que os empregados trabalhavam felizes para a empresa ir para frente, porque se a empresa fosse para frente, o seu país ia para frente e com isso todo mundo ficaria feliz. Fascismo 42, Itália. Nós brasileiros, né, não concebemos o fascismo, graças a Deus. Então aqui a gente faz uma adaptação, né, um jeitinho aqui de arrumar esse último vértice, né, que inclusive ali ó, na minha pirâmide está como vértice institucional. Na verdade eu gosto mais de chamar de vértice da gestão ou vértice corporativo. Por que vértice da gestão, vértice corporativo? Porque aqui no Brasil, nós por não concebermos o fascismo, vocês nem conseguiriam ter a ideia do que eu estou falando, a gente entende que o empresário precisa de gestão. O que é ter gestão? Por exemplo, quanto menor o seu custo, maior o seu lucro. Isso é gestão. Então, se você pegar aí as faculdades, as empresas, né, as empresas educacionais da cidade, nós temos um monte de faculdade. Ora, a aula é tabelada, gente, paga o mesmo valor em todos os lugares. Ah, mas o porquê que alguns professores dão aula em algumas e outros dão em outras e vice-versa? O que seria a gestão do empresário? É conseguir os melhores professores para trabalharem no seu time. O que é gestão? Eu não posso pagar muito mais, eu não posso ter uma diferença salarial tão grande assim, porque senão eu vou ter prejuízo, né? Ou o nível seria tão diferente, mas não é uma questão de nível, né? Porque nós temos professores bons em todas as instituições, então é uma questão de gestão. Então, na teoria original de Asquini, 42, o que ocorre? Ocorre esse surgimento dessa teoria chamada teoria, embora é um triângulo que está ali, mas conta, tem 1, 2, 3, 4 lados, teoria poliédrica ou teoria de Asquini. É a terceira fase, a fase que o mundo está vivendo, fase da teoria da empresa ou fase da teoria de Asquini. Né? Nome dessa teoria, se você for seguir a nomenclatura, lá o sufixo, lá o prefixo das outras duas, primeira fase, fase objetiva, segunda fase, aliás, subjetiva, segunda fase objetiva, terceira fase também conhecida como fase subjetiva moderno, sistema subjetivo moderno. Se você não gostar muito desse nome, que eu acho até que talvez nesse primeiro momento ainda estejamos um pouco imaturo para tudo isso, pode chamar de fase da teoria da empresa, fase da teoria da Asquini, que não há problema nenhum e que a gente concebe isso aqui dessa forma. Eu quero começar a falar, porque na verdade, você veja, gastamos aqui 45 minutos só para relembrar que falamos em sala de aula. Eu vou começar a história do direito comercial no Brasil, né? Na turma da noite eu até dei uma adiantadinha, porque para depois a gente mais ou menos ficar com as turmas iguais. Então, isso aqui é a história do direito comercial no mundo, né? Não há nada de tão especial aí, mas foi tudo isso aí que aconteceu. Vamos falar um pouquinho aqui da história do direito comercial no Brasil. E daí eu pergunto, quando é que começa o direito comercial no Brasil? Tempo. Ninguém me responde? O aluno pensa, eu sei, mas eu não vou falar. Sério mesmo? Posso considerar 1500 o início do direito comercial? 1850, Marcos? Não vale pesquisar no Google, hein? Tem que pesquisar no Google depois da aula, não
Não para vir aqui me responder. Posso considerar 1500? Não, né? Por quê? 1808? Boa data, hein, Marcos? Mas posso considerar essa daí também? Mateus, verdade. Isso aí é abertura dos portos, é decisão de D. João mesmo. Vamos entender aqui algumas coisinhas. 1500 descobrimentos do Brasil. Lá no segundo semestre, se eu for o professor do Direito das Sociedades, se eu não me aposentar até lá, tô brincando. Essa disciplina é minha, acredito que continua sendo. Eu vou lembrá-los que né, em agosto, eu vou falar assim, lembra das corporações de ofício? No mesmo período surgiram as sociedades, né? E surgiu lá em 1400 e tarará a sociedade anônima. E com o surgimento ali da sociedade anônima atrelado à burguesia, eles fizeram ali negócios e começaram a procurar novas terras, né? E com essa procura de novas terras, foi uma das consequências foi a descoberta aqui do Brasil. Então, 1500, eu não posso falar em direito comercial brasileiro, porque para nós aqui, para o mundo jurídico, direitos tem que estar relacionado diretamente com leis. Então, quando eu estou perguntando para vocês, quando é que começa o direito comercial brasileiro, seriam com as primeiras leis de comércio do Brasil. 1500 descobrimento, não dá para ter lei comercial em 1500, né? Acabamos de ser descobertos. Prof, e qual é uma outra data, uma outra coisa? Me falaram ali 1808. Posso considerar 1808 como início do direito comercial no Brasil? Não posso, né? Por que eu não posso? 1808 foi a vinda da família real do Brasil, para o Brasil. Aí querem ver como é que a coisa começa a fazer sentido? Lembram quando eu falei lá de Napoleão? Alguém veio aqui e me disse assim, Napoleão queria ser rei do mundo. Verdade, Napoleão queria ser rei do mundo mesmo. Inclusive, em 1800, né, final de 2007, início de 2008, com o código lá, com a sua pujança, não, Primeira República é mais para frente um pouquinho do horário. Primeira República é 1800 e proclamação da República 1891, né? A primeira foi de Floriano Peixoto, Marechal Deodoro. Até precisamos olhar qual é uma, porque primeiro é uma, depois é a outra. Independência 22, espera lá, são todas datas importantes, mas nós precisamos organizar ela aqui na nossa cabeça. Vamos voltar aqui para 1808. 1808, o Napoleão mandou um recadinho para o rei de Portugal. Quem era o rei de Portugal? Nós, como filhos deles, a gente tem que saber. Quem era o rei de Portugal em 1000? José. José, quem é José? Não é a Bíblia? D. João VI, isso mesmo. O Napoleão mandou um recadinho pro D. João VI e disse assim para ele: eu tô indo aí invadir Portugal, e quando eu chegar aí, olha o que eu vou fazer com vocês. Vou prender toda a família real. Bom, D. João, em uma atitude de total desespero, pensa bem, tipo, nossa, me ferrei, né? Vai vir Napoleão aqui com o exército dele, o que eu vou fazer? Então Napoleão, D. João VI, numa atitude de total desespero, precisava, como vocês dizem hoje, vazar. Mas vou vazar para onde? Lembrou que tinha, poxa, eu tenho aquelas terras no fim do mundo, eu tenho lá o Brasil. D. João VI pegou uma caravela lá, colocou a família real e alguns pertences de valor e adiós, veio para o Brasil. Então D. João VI, ele não veio passear aqui no Brasil, ele não veio aqui no Brasil porque ele achava que isso aqui era bom, não veio para cá para desenvolver nada, veio fugido de Napoleão Bonaparte, morrendo de medo de ser preso. E desembarcou aqui no Brasil em 1808, que daí é uma história um pouco mais recente. Então 1808 é uma data importante, mas eu ainda não posso considerar 1808 nada para o direito comercial. Estou contando para vocês porque eu acho que é importante você se lembrar que
De 1500 a 1808, nesse território aqui, nada aconteceu, concorda? Ficamos sendo ali apenas uma colônia, né, de Portugal, colônia de exploração. 1808, aconteceu alguma coisa? Bom, vindo aqui da família real aqui para o Brasil, chegando aqui, D. João conformado que, né, tô ferrado mesmo, vou ter que ficar por aqui. O que ele fez? Bom, preciso de atitudes para ganhar, né, para manter no poder. Que atitude que eu vou fazer? Bom, abertura dos portos para as nações amigas, que é o que já me disseram aqui, para quê? Para vir fazer negócio aqui comigo, movimentar o comércio e eu ganhar aqui impostos, ganhar alguma coisa. Abertura dos postos para as nações amigas. Veja, ninguém vai querer vir fazer negócio comigo se eu não tiver aquilo que a gente chama de lastro, né, de segurança. O que D. João VI fez? Criou um banco, né? Qual banco é? Se falar Caixa Econômica, eu anoto o nome aqui, hein? Do indivíduo. Qual banco D. João VI? Obrigado, Leandro. Verdade, D. João VI criou o Banco do Brasil em 1808 para que pudesse trazer lastro ali, trazer seriedade a essas negociações comerciais que ele pretendia começar a fazer. Bom, pois bem, 1808, família real aqui, né? Posso considerar como início do nosso direito comercial? Direito tem que ter lei. Então, nesse período, a gente ainda usava as leis comerciais de Portugal, que era uma cópia lá do Código Comercial de Napoleão. Pois bem, D. João VI, depois o Napoleão adoeceu, veio a falecer, e com isso, né, com a morte de Napoleão, D. João VI falou, vou ficar aqui nesse fim de mundo, vou zarpar de volta para a Europa, né? E voltou para a Europa. Deixou quem aqui no lugar dele? Quem que D. João VI deixou aqui no Brasil no lugar dele? D. Pedro, exatamente, Mateus, parabéns. Quando vocês tiverem a oportunidade de irem a Petrópolis, não sei se alguém conhece, eu fui lá há muito tempo, até preciso voltar, porque fui quando era criança quase. Lá tem o Museu Imperial, a Casa do Imperador, o túmulo simbólico lá dos restos de D. Pedro, então a parte aqui da história do Brasil que ainda a gente consegue visitar alguma coisa. Bom, então João VI deixou o D. Pedro aqui e disse para ele, menino, né, fique aqui cuidando aqui do que é nosso e não faça nenhuma besteira. E D. Pedro I, acho que naquela época não tinha o corote como a moçada bebe aí, mas sei lá o que ele bebeu, que resolveu, no dia 7 de setembro, né, de 1822, empunhou a espada e, numa atitude de total insanidade mental, fez o quê? Independência ou morte, né? Por que alguém não falou morte e deu um tiro nele, né? Que coisa. Por que, professor, você é contra a independência? Não, muito pelo contrário, eu sou contra o momento ali. Por quê? Naquele momento a gente não tinha. Qual era o preparo do Brasil para ser independente, gente? Nenhum. Pensa, o pai dele nem permitiu. Já pensou se o pai dele recebe essa notícia lá em Portugal e fala, tô voltando aí, menino, vou te pegar? Mesma coisa, seu pai vai pra praia e você declara que a casa dele que você ficou aqui é sua. Pai, me declara independente, a casa é minha. Que casa é sua aqui, rapaz? Então, né, outros países também poderiam não ter aceitado, mas enfim, essa história aí você já conhece. 1822, independência do Brasil. Posso considerar essa data como sendo o início do nosso direito comercial? Tempo. Sim ou não? Parabéns, Matheus. Ainda não tem lei, parabéns, Leandro. Se não tem lei, a gente não pode começar, partir do pressuposto que é início. Graziele, parabéns também, que é início de direito comercial. Pois bem, eu era Napoleão, agora eu me tornei D. Pedro I. Sendo D. Pedro I, me declarei independente. O que passa pela minha cabeça? O que eu preciso fazer para eu manter o meu poder, para eu manter aqui o meu reinado? Gente, preciso de leis. Qual foi a primeira lei que D. Pedro ordenou que fosse feita? Isso mesmo, Leandro, Constituição. Só cuidado com o termo, que a gente vai ter um automático, fala Constituição Federal.
O Brasil não era uma federação em 1822. Na verdade, a nossa primeira Constituição é de 1824, chamada de Constituição Imperial. O dia que vocês tiverem a oportunidade de irem no STJ, no STF, tem um museu da história da Constituição brasileira. Fica numa sala em cima ali daquela sala que os 11 ministros proferem ali o plenário, né? Eu tive com os alunos da faculdade, na época, eu e a Graziella, em 2016. Foi uma viagem técnica que nós fizemos aí com o curso de Direito, foi muito legal. E daí a gente pôde, eu também não conhecia essa parte da história, já tinha ido a Brasília, mas a trabalho, não para ver essa parte histórica. E daí lá tem um exemplar dessa primeira Constituição, a de 1824. Muito interessante, né? Você não pode relar nela, evidentemente, que ela está emoldurada, né? Está lá envidraçada, na verdade, mas faz parte aqui da nossa história, é muito legal. O exemplar, então, está lá no STF. Dá para ter visitação e tem lá uma parte, um resto de mobília que esteve presente lá em 1824. Pois bem, 1824, primeira Constituição Imperial. Posso considerar agora que começa o direito comercial no Brasil? Boa pergunta, né? Não, não posso. Direito comercial somente com leis comerciais. Pois bem, mas o Dom Pedro ele tinha. Isso, parabéns, Leonardo. Mas o Dom Pedro ele tinha noção que ele precisava ter leis próprias, leis do comércio. Por quê? Porque havia ali uma certa instabilidade, concorda? Eu vou fazer negócio com um país que não tem lei comercial, que usa o código do, do país que ele era colônia. Não sou de bom tom, né? Nós estamos falando no ano de 1822. Qual era o código vigente no mundo? Não anotaram, né? Isso é demais. 1807, Código Napoleão, gente, Atos do Comércio. Então era por aí que devia ser trilhar o caminho do Brasil. Bom, aqui as coisas andam com outro ritmo, né? Dom Pedro gastou 10 anos, né? Então somente em 1834 foi nomeada uma equipe de juristas, de fazendeiros, de industriais, né? Para que pudessem elaborar ali o Código Comercial brasileiro, que na verdade era fazer a cópia do Código Comercial francês. Quanto tempo gastaram? Era copiar, gente. Isso mesmo. Gastaram 16 anos para fazer a cópia do Código Comercial francês e no dia 25 de junho de 1850 foi promulgado o nosso primeiro Código Comercial. Então anotem aí porque é muito importante. 25 de junho de 1850, promulgação do nosso primeiro Código Comercial. Mas nós estamos falando de brasileiro, né? O brasileiro é um ser que ainda vai ser estudado pela NASA. O que eles fizeram, né, ao longo desses 16 anos? Eles analisaram todo o Código Napoleão, que o mundo estava copiando, e na parte mais importante, qual era a parte mais importante? O conceito de comerciante. Prof, qual é o conceito de comerciante para o Código Comercial de Napoleão? O conceito de comerciante é aquela questão dos atos do comércio, estão lembrados? Tem que estar descrita a atividade. Chegando aqui no nosso Código Brasileiro de 26 de junho de 1850, eles conceituaram o comerciante como: comerciante é um indivíduo que encontra-se, olha a palavra mágica, matriculado em um dos tribunais de comércio do Império. Eu vou repetir para você. Segundo o nosso Código Comercial de 1850, né, 25 de junho, promulgação, comerciante é o indivíduo que encontra-se devidamente matriculado em um dos tribunais de comércio do Império. Pergunta: quantos indivíduos estavam matriculados em tribunais de comércio do Império? Quantos? Nenhum. Então, no dia seguinte, né, no dia 26 de junho de 1850, se eu tivesse vivo naquela época, tivesse escritório de advocacia de direito comercial,
e você adentrasse no meu escritório dizendo: doutor, eu quero lhe contratar para aplicar o direito comercial brasileiro, eu teria que virar para o meu cliente e fazer a seguinte pergunta: o senhor está matriculado, registrado em um dos tribunais de comércio do Império? Não. Então eu não posso aplicar o código em você. Resumo da ópera. Esse primeiro código é conhecido como a Grande Gafe. Isso eu tenho vergonha de ser brasileiro, de ser advogado, de ser professor de direito e ter que falar isso para vocês. O Código de 25 de junho de 1850 é conhecido como a Grande Gafe. Por que é conhecido a Grande Gafe? Não tem aplicabilidade. Era só copiar os atos do comércio do Código de Napoleão. Mas os brasileiros, né? Parece aluno em dia de prova, né? Ele quer fazer uma cola tão bem feita que ele escreve, coloca a cola na questão errada. Foi isso que os brasileiros fizeram. Então nós tínhamos um código, nós tínhamos uma legislação, a gente considera esse código de 1850, 25 de junho, como sendo o nosso primeiro código, mas nós não temos nenhuma aplicabilidade. Pergunta pra gente ir embora daqui a pouco. Ah, professor, eu já estou em casa. Opa, então pergunta pra gente terminar a aula daqui a pouco. Quando eu preciso, quando eu tenho uma lei que ela não funciona, que ela não serve, como é que eu faço para resolver ela? O que eu faço com ela? Pergunta. Revogo. E como que eu revogo ela, Isadora? Como é que eu faço a revogação de uma lei? Com uma nova lei. Parabéns. Então agora volta aqui comigo. Você tem um código que a gente gastou 16 anos discutindo ele, que era só copiar o código francês de 1807, mas a gente, né, nós somos brasileiros, a gente gastou 16 anos. Acabamos de promulgar, 25 de junho de 1850. O certo não era fazer uma nova lei revogando esse código? Legislativamente era isso que devia ser feito. Mas brasileiro, né? O que o brasileiro gosta de fazer? Brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Qual que era o problema do código? O problema do código era não ter o conceito de comerciante, por isso que a gente não conseguia aplicar. O que ficou faltando no código? Copiar os atos de comércio de Napoleão. E aí o Brasil, em uma atitude de total desespero, eu penso que Napoleão se revirava no túmulo lá na França e ria à toa, né? O Brasil, numa atitude de total desespero, 4 meses depois, estão 25 de junho, 25 de julho, agosto, setembro, outubro. 25 de outubro de 1850, os brasileiros vêm aqui por meio de um regulamento, né, e fizeram a regulamentação daquilo que faltava no código. Precisava revogar, mas ia ser ia rasgar a nossa cara, né? Então nós vamos passar só metade da cara de vergonha. Então, fizeram um regulamento chamado Regulamento 737, que finalmente copiou aquilo que o mundo já conhecia como sendo atos de comércio. Aí você vai dizer, mas o que é esse Regulamento 737? Esse número não tem nada a ver. Há muitos anos, quando eu fui procurar essa informação, que eu fui dar aula numa pós sobre isso, a gente teve o Regulamento 736, que falava de outro assunto, o 737, que era sobre os atos do comércio, e o 738 e assim por diante. Então, momento importante aqui que a gente precisa entender. No Brasil, dentro do mesmo ano, nós tivemos, né, em 1850, a promulgação do Código de 25 de junho. Então eu vou chamar do quê? Primeira fase do direito comercial mundial. Se lá, para ser comerciante, você precisava pertencer a um tribunal, eu estou colocando um adjetivo, né, um atributo ao indivíduo. Fase subjetiva. Olha que absurdo. 4 meses depois, então a jato, você veja, o mundo gastou 800 anos para mudar de fase, nós mudamos em 4 meses, olha que loucura. Dia 25 de outubro de 1850, promulgação do Regulamento 737, copiamos os atos do comércio, então agora comerciante é quem tem sua atividade escrita naqueles atos. Então agora nós mudamos para a fase objetiva. Que persistiu até quando a segunda fase? Aí você vai dizer, 1942, Itália. Não, isso aí foi no mundo. Nós aqui, a gente é mais atrasado, né? Nosso Wi-Fi aqui demora para funcionar. Eu me formei em 2002, gente. Estudei o Código Comercial de 1850 com o Regulamento 737. Vocês acreditam nisso? Disciplinas de Direito Comercial 1 da UEM, Direito Comercial 2 da UEM. No Brasil, né, que daí eu já vou encerrando, depois eu retomo, né, a próxima aula a partir disso.
no Brasil, nós conseguimos copiar, nós conseguimos finalmente fazer a inserção ali da teoria de Aschini somente em 2002, com a reforma do Código Civil Brasileiro de 16 e reforma do Código Comercial de 1850. Mas em razão aí que já passou 60 minutos, eu vou encerrando a aula por aqui, que daí na verdade eu vou pausar a gravação e daí faço a chamada fora da gravação, porque dessa aula eu subo ela para o canal do YouTube e posto o link lá para quem não assistiu poder assistir. E na próxima segunda-feira a gente retoma essa conversa aqui de... Só termino, né, essa parte aqui da fase aqui, da terceira fase aqui do Brasil, rapidinho, né? E seguimos, combinado? Eles nem falam comigo, olha. Então fiquem aí que eu só vou encerrar a gravação e daí a gente fazer chamada, né? Que melhor do que assistir aula é fazer a chamada. Então pera lá. Deixa eu só tomar as providências. Eu ia falar providências legais, não, providências técnicas, né? Sobre o que temos que fazer.